Olá, eu sou o Klaus, eu vou apresentar para vocês o portal de gestão de processos. O portal possui gestão própria de usuário e senha, porém se o cliente tiver o usuário de rede, ele pode se conectar com o ADAN da própria empresa. O portal ele segue uma metodologia BPM, conceito de processo, atividade, departamento e usuário função responsável. Ele possui um painel de processo para iniciação de execução, minhas atividades, que é um inbox, onde você vai ter as atividades pendentes, o gestor vai poder visualizar todos os processos que estão em andamento, o solicitante, o usuário solicitante, acessa a parte do histórico para poder fazer a visualização dos anexos e a situação de cada requisição, finalizada ou não. O Key User consegue fazer a gestão de dados mestres que vão compor o formulário do processo e o formulário ou relatório. Na parte de processos, a gente tem configurado no cliente Fiat 4 processos com saída para processos de saída de emissão de notas fiscais, série de materiais, série de ativo. Então, é um processo que foi modulado para passar por workflow de aprovação, integração com SAP e retorno para o usuário com emissão da nota fiscal. Executei um processo material com retorno, ele já trouxe para mim alguns dados que estão previamente cadastrados no meu login, outros são de preenchimento numérico, são de seleção de dados mestres do próprio processo, uma pasta suspensa com informações previamente já definida, o que facilita a vida do usuário na hora que ele for selecionar o preenchimento. Campus Data, dados mestres do SAP, nesse processo eu tenho dados mestres de cliente e dados mestres de material. Então o processo possui um job que a cada ciclo de 10 minutos ele consulta o SAP e traz, se houver um cadastro de uma informação nova, o dado para ser alimentado no banco de dados do processo. Então eu tenho dados mestres do processo e tenho dados mestres do RP SAP. Eu tenho também algumas informações de configuração do processo, o que são regras que eu previamente estabeleço, neste caso, por exemplo, campos obrigatórios, que se não tiver preenchido, o meu processo não consegue ser salvo e nem seguir adiante. Eu tenho também um chat para comentários, onde eu posso preencher algumas informações que irão transitar ao longo das atividades do processo. Ele registra o usuário, a informação, a data e a hora. Tenho também a possibilidade de anexar arquivos no processo, então eu vou selecionar um arquivo, ele pode ser qualquer tipo de arquivo, ele pode possuir qualquer tamanho, lembrando bom senso, porque o arquivo ele fica hospedado dentro do servidor e vai consumir espaço em disco do próprio servidor. Então ele registra qual é a atividade que foi feito o upload do arquivo, o nome do arquivo, sua extensão, o usuário que fez o upload, a data e a hora. Aqui eu consigo baixar o arquivo e aqui eu consigo excluir. Essa exclusão só é permitida se eu estiver dentro da atividade ao qual foi feito o anexo. Do contrário, ele não permite, garantindo o compliance, ou seja, se eu passar para uma próxima atividade, ele não vai permitir mais a exclusão desse arquivo. Vamos manter esse anexo. Eu vou deixar o meu grid de itens não preenchidos para poder preencher numa próxima atividade, para me retornar. Então eu tenho um conceito aqui de cabeçalho, informações únicas e várias informações que eu posso incluir, que eu considero como informações de item. Eu vou salvar agora o meu processo, ele vai gerar um número de protocolo que também é configurado, ele vai me dizer qual é a atividade subsequente, quem é o usuário que vai executar e o número dele. Então eu configuro as iniciais e a sequência numérica, ele é crescente. Eu vou no painel Minhas Atividades,
informo o número, seleciono o processo, informo o número do meu protocolo, clico em pesquisar e está aqui. Esse é o meu processo, o meu protocolo, a atividade atual, a minha função, o usuário parceiro, o responsável por execução dessa atividade, a hora que foi envio, a notificação quando receber um disparo de alerta, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, o tempo que foi decorrido dessa atividade, então eu consigo programar SLA nos prazos e me informar quando ele estiver em vermelho, estourado. Eu consigo ver qual é o andamento do processo, delegar essa atividade para um outro usuário, para ele executar para mim. Se for uma atividade de integração, eu consigo parar a integração. E se eu for o gestor do processo, somente o gestor, eu consigo fazer o cancelamento desse processo. Então eu vou executar ele. Eu vou inserir mais uma informação no comentário. Eu vou olhar se existe algum anexo. Opa, vou tentar excluir. Ele não vai me permitir porque eu estou numa atividade que não é atividade de criar. Eu já estou numa outra atividade, né, de correção. Mas eu vou aproveitar e anexar um arquivo. Pronto, agora eu estou com mais um arquivo anexado. Vou agora adicionar o meu item. Eu vou selecionar 5 unidades. Eu vou informar o peso, campo numérico, peso líquido, peso bruto. Código do material é alimentado também via web service no SAP. Eu vou colocar aqui uma informação de texto para pesquisa. Eu vou selecionar uma SKU. Ele vai me trazer outras informações provenientes do próprio cadastro do material que não são editáveis. E se eu tiver no cadastro de material, por exemplo, 20 campos no SAP e quiser apenas 3, ele também vai trazer apenas esses 3 na integração. 5 quantidades, 100.000 unitário proposto. No momento em que salvar, eu vou para 500. Legal? Vamos aproveitar e vamos olhar um formulário. Por quê? Eu estou com o processo em execução ainda, não estou com ele finalizado, mas já é possível extrair algum documento referente a esse processo. E isso é importante porque eu consigo, em tempo de execução, obter formulários de ensaio, backlist, commercial invoice, memorando, o próprio espelho do meu formulário do processo, que é esse aqui no caso. E então eu já consigo, já com a execução do processo, ter algumas informações. Esse documento eu consigo extrair em Excel, PDF ou Word. Eu vou gerar um PDF. E tá aqui, ó. Vou salvá-lo. Vou abrir o documento. Olha que maravilha. Tá aqui, ó. Então, se alguma área precisar de algum documento, insere a informação do protocolo e consegue emitir um certificado, um documento referente ao processo. Bacana, né? Bom, eu havia comentado que existem uns disparos, envios de alerta. Isso é muito utilizado para aprovador que não vai ficar entrando no painel Minhas Atividades para verificar se existe alguma atividade pendente. Até mesmo o próprio usuário que está esperando a receber o número da nota fiscal dele emitida. Então ele pode receber, através de um alerta de e-mail, a informação que ele está aguardando, seja para correção ou para emissão, até mesmo para aprovação. São templates que são configurados e que ele dispara o e-mail para aquele usuário responsável. Então eu defino o papel do usuário, que no caso é um requisitante,
o número do protocolo, ele concatena e tem essa inteligência de trazer esses templates. Bacana, então você recebe esses alertas de e-mail. O gestor consegue visualizar todos os processos que estão em andamento, verificar se houve o estouro do consumo das horas de SLA, se está em atraso, quando que a pessoa recebeu e quando que ela executou. Consegue exportar isso para um Excel, nesse caso foi um desenvolvimento específico da Fiat. E consegue, ele não precisa pedir, fazer um follow-up com a área, com o coordenador, ele aqui consegue ver o andamento desse processo. Eu quero acessar agora o histórico de processo, porque aqui tem uma coisa muito bacana, que é a consolidação dos dados do processo. Então, aqui eu consigo, dentro desse protocolo, ter todos os documentos que foram anexados desse processo, e o mais legal, qualquer um que tenha acesso ao portal pode acessá-lo, fazer o download do documento. Então, se eu tenho interação entre departamentos diferentes, se eu tenho documentos sendo transitados de departamentos diferentes, eu posso consolidar todos eles aqui e fico com um centralizador de documentos, um GDoc, uma guarda eletrônica de documentos. E o histórico de processo serve também para o usuário solicitante verificar em qual atividade está parado ou se o processo dele foi finalizado também. Então, nesse caso, está parado aqui, ó, não teve data de fim. Está no vermelhinho. Bacana. Ainda temos uma funcionalidade muito bacana que só o gestor do processo também tem o acesso. Quando eu falo gestor do processo, seria o próprio Key User. Ele vai conseguir dar manutenção nos dados mestres do processo. Por exemplo, ele pode promover um usuário requisitante a aprovador, porque ele foi promovido dentro da sua empresa. Só que por compliance da própria empresa, o usuário que requisita, ele não pode ser aprovador e vice-versa. Quem é aprovador também não pode requisitar. Então, você consegue ter uma flexibilidade de administração do processo sem depender de desenvolvimento. Então, eu vou passar aqui o usuário clause de requisitante para aprovador. Eu vou me autopromover aqui no portal. Eu vou aqui pesquisar. Eu vou pôr eu vou colocar só apro e vou selecionar que aprovador é você. Pronto. Estou aprovado. Se eu tentar agora entrar dentro de um painel e fazer a solicitação de um processo, eu não posso mais. Por quê? Eu tenho que ter perfil de requisitante para iniciar um processo. Então eu fico de acordo com o compliance, porque quem aprova não solicita e quem solicita não aprova. No painel ainda de dados mestre, você consegue dar manutenção em outros dados. Por exemplo, eu tinha que cadastro de material. Então eu tenho um código que mudou, eu tenho uma informação que eu preciso inserir, eu preciso editar. Então você consegue fazer a exclusão, a edição ou a inclusão de um dado novo, seja ele do SAP ou do próprio portal. Então eu tenho cadastros, por exemplo, de dados que são específicos do portal, cadastro de despesa acessória. Isso é apenas do portal. Então eu consigo adicionar excluir, editar. Muito bacana. E só quem tem acesso aqui é o usuário, normalmente é o Key User. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a oportunidade. Até breve.